Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos falar um pouquinho com os alunos do terceiro médio A, Matemática, apostila 4, correção das aulas 25 e 26, progressão geométrica das páginas 6 a 9. Bom, o exercício 1. Considere o padrão de construção representado pelos desenhos abaixo. Então nós temos a etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Na etapa 1, há um único quadrado de lado 1. Na etapa 2, esse quadrado foi dividido em 9 quadrados congruentes, sendo 4 deles retirados, como indicado na figura. Na etapa 3 e nas seguintes, o mesmo processo é repetido em cada um dos quadrados da etapa anterior. Nessas condições, a área restante na etapa 5 é... Bom, vamos tentar resolver. Trata-se de uma PG de primeiro termo A1 igual a 1 e a razão 5 nonos, ok? Então, nós determinamos a razão aqui de 5 nonos, perfeito? Bom, a partir daí que nós já temos o primeiro termo e a nossa razão, ok? Nós conseguimos resolver. Então, nós precisamos determinar a etapa 5. Então, nós vamos determinar. Meu A5 vai ser igual ao A1 vezes Q, a razão, elevado à quarta potência. Então, meu A5 vai ser igual ao meu termo A1, que é 1, vezes 5 elevado à quarta, 5 nonos elevado à quarta. Então, meu A5 vai ser 625 dividido por 6.561. Neste caso, resposta letra E. O exercício 2. A figura a seguir é uma representação do sistema solar. Então, nós temos aqui a figura. Em 1766, o astrônomo alemão J.D. Chetz observou que as distâncias heliocêntricas dos planetas, até então conhecidos, e do cinturão de asteroides obedeciam com boa aproximação a um padrão conhecido hoje como Lei de Titchett-Bode. Segundo esse padrão, a partir do planeta Vênus, incluindo o cinturão de asteroides, subtraindo-se 0,4 das distâncias heliocêntricas em unidades astronômicas, o A, obtém-se uma progressão geométrica com termo inicial 0,3 e razão 2. A distância da Terra ao Sol, por exemplo, é de aproximadamente uma unidade astronômica. E nesse caso, 1 menos 0,4 seria igual a 0,3 vezes 2. Determine, segundo a lei de Titchett-Bode, a distância heliocêntrica em unidades astronômicas do planeta Júpiter. Então, nós temos aqui as informações, né? O nosso número aqui, Vênus, 1 Vênus, 2 Terra, 3 Marte, 4 Cinturão e o 5 Júpiter. Então, vamos determinar. O nosso dN, né, seria igual a menos 0,4 vezes o AN. Logo, o meu AN vai ser 0,3 vezes 2 elevado a N menos 1. Com N igual a 5, lembrando que a gente está falando de Júpiter, vai ser igual a 5, seria 0,3 vezes 2 elevado a 4. Nesse caso, o meu A5 vai ser 4,8. Para determinar essa distância, eu preciso do meu A5 mais 0,4. Então, minha distância passa a ser de 5,2 unidades astronômicas. Então, 5,2 UA. 3. Devido às condições geográficas de uma cidade, um motorista em seu veículo desloca-se pelas ruas somente nas direções norte e sul e leste-oeste, alternando o deslocamento entre essas direções. Cada um desses deslocamentos foi medido em intervalos iguais de tempo, nas duas direções e com o mesmo número de medições em ambas, obtendo-se os seguintes dados. Então, vamos observar aqui. Primeira informação. Direção norte-sul, x1 igual a 1 km, x2 igual a 3 km, x3 igual a 5 km, aumentando de 2 km a cada medida. Direção leste-oeste, y1 igual a 1 km, y2 igual a 2 km e y3 igual a 4 km, dobrando a cada medida. Sabendo que o motorista inicia seu deslocamento na direção norte-sul, que este padrão de deslocamento manteve-se ao longo de todo o percurso e que a soma das distâncias percorridas no sentido norte-sul foi de 36 km,
Determine a soma dos deslocamentos do motorista em quilômetros no sentido leste-oeste. Bom, resolução. Eu tenho dois modos aqui para a gente entender. Então, a primeira, vou chamar de xn. Ela seria uma PA de razão 2. E aí, então, xn seria igual a 2n menos 1. A soma dos termos seria 36, como ele me falou aqui. Ou seja, o meu x3 aqui, ok? Mais o xn vezes n dividido por 2 seria igual a 36. Então, 1 mais 2n menos 1 vezes n dividido por 2 igual a 36. Eu determino meu valor de n igual a 6. Bom, determinei meu valor de n igual a 6. Eu consigo encontrar, então, o y1 até o y5, ok? Bom, vamos tentar entender aqui. 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Então, somando todo mundo aqui, dá 63. Bom, um outro modo seria determinar nosso S6, que seria o y1 vezes q elevado a sexta menos 1 dividido por q menos 1, que é esse modo aqui, é o modo que a gente já tem da formulinha, que seria muito mais simples. Meu y1 seria igual a 1 e o meu q seria igual a 2, perfeito? Bom, a partir daí, nós temos 1 vezes 2 à quinta, desculpa, 2 à sexta, menos 1 dividido por 2 menos 1. Meu S6 passa a ser 63 km. Então, resposta de 63 km. 4. Um alfabeto minimalista é construído por apenas dois símbolos, representados por asterisco e jogo da velha. Uma palavra de comprimento n, onde n tem que ser maior ou igual a 1, é formado por n escolhas sucessivas de um desses dois símbolos. Por exemplo, jogo da velha é uma palavra de comprimento 1, e jogo da velha, asterisco, asterisco e jogo da velha é uma palavra de comprimento 4. Usando esse alfabeto minimalista, quantas palavras de comprimento menor do que 6 podem ser formadas? Então, vamos tentar entender. Número de palavras de uma letra, 2. Número de palavras de duas letras, 2 ao quadrado. Número de palavras de 3 letras, 2 ao cubo. E o número de palavras de n letras seria formado por 2 elevado a n. O número de palavras de comprimento menor do que 6 será dado por 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32. Nesse caso, 62. Perfeito? Na letra B, qual é o menor valor de n para o qual é possível formar 1 milhão de palavras de tamanho menor ou igual a n? Então, vamos montar. 2 vezes 2 elevado a n menos 1 dividido por 2 menos 1, sendo, nesse caso, maior ou igual a 1 milhão. Então, organizando aqui, ok? A gente pode montar, perfeito? Essas informações aqui. E nós chegamos a uma conclusão. Qual é a conclusão que nós podemos chegar aqui, então? Ok? 2 menos 1 seria aqui, nesse caso, né, pra gente aqui, 2 menos 1 vai dar 1. A gente simplesmente consegue montar aqui, perfeito? Então, montando aqui, a gente tem as informações, legal? E a gente chega aqui, 2 elevado a n mais 1, sendo maior ou igual a 1 milhão e 2. Sabemos que, então, 2 elevado a 20 seria 2 vezes 10 vezes 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10. Seria 1024 vezes 1024. E nesse caso, ele nesse caso aqui, né? Se a gente observar, vamos tentar olhar novamente aqui, só para que a gente tenha um raciocínio. 2 elevado a 20 seria 2 vezes 10, 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10. Seria 2 elevado a 20. Então, 1024 vezes 1024, neste caso, ele vai ser maior que 1 milhão e 2. E, olhando aqui então, nós podemos pensar então no 15, ok? Então, 512, né? Então, 2 vezes 5, 2 elevado a 5 e 2 elevado a 10. 512 e 1024. Nesse caso, ele seria menor que 1002. Logo, o menor valor de n é 1, n mais 1 é 20. E, portanto, o menor valor é n de n seria 19. Então, nossa resposta aqui na letra B, 19. Bom, o exercício 5. Existe um número real x com módulo de x sendo menor que 1, tal que x mais x ao quadrado mais x ao cubo e assim por diante seja igual a 1. Resolução. O primeiro membro é a soma dos termos da PG infinita de primeiro termo e razão igual a x, com o x sendo menor que 1 e maior que 1, menor que menos 1 e, o x sendo maior que menos 1 e menor que 1. Nós temos a formulinha aqui, lembrar da formulinha. Então,
A1 dividido por 1 menos Q igual a 1. Organizando, então, vamos substituir por x, multiplicando aqui em cruz, ok? Então, ficaria aqui x, né? E aqui 1 menos x. Organizando, então, 2x igual a 1, meu x passa a ser meio. Então, eu tenho essa razão. Meio, 1/4, 1/8 e assim por diante, tudo isso igual a 1. Portanto, existe um número nas condições dadas. 6. Um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhantes ao objeto original. Em muitos casos, um fractal é gerado pela repetição infinita de um padrão. A figura abaixo segue esse princípio. Para construí-la, inicia-se com uma faixa de comprimento m na primeira linha. Para obter a segunda linha, uma faixa de comprimento m é dividida em 3 partes congruentes, suprimindo-se a parte do meio. Procede-se da mesma maneira análoga para a obtenção dos demais linhas, conforme indicado na figura. Então, ó, eu tenho uma figura grande, eu dividi em 3 partes e tirei a do meio. Eu tinha uma figura grande, dividi em 3 partes, tirei a do meio. Tinha uma figura grande, dividi em 3 partes, tirei a do meio. Tinha uma figura grande, dividi em 3 partes, tirei a do meio, igualzinho aqui também. Perfeito? Se, partindo de uma faixa de comprimento m, esse procedimento for efetuado infinitas vezes, a soma das medidas dos comprimentos de todas as faixas é, o que eu consigo perceber? Tinha uma unidade inteira e ele está sendo dividido. Ou seja, eu posso usar aquela formulinha, né? A gente tem a soma, né? De o que sendo menor que... o meu que precisa ser maior que menos 1 e menor que 1. Então, a soma dessas informações seria 1 mais 2/3, mais 2/3 e assim por diante. Então, minha soma vai ser m dividido por 1 menos 2/3. Organizando, então, minha soma vai ser igual a 1 vezes 3. Desculpem, m vezes o 3 sobre 1, né? Já passei invertendo aqui, ó. M dividido por 1/3. Seria m vezes 3 dividido por 1. Seria igual a 3m. Então, letra A como resposta final. Bom, pessoal, em caso de dúvidas, encaminhe um e-mail para dúvidas3medio@conquistaanglo.com.br. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.